Olá, meus irmãos. Iniciando hoje o vídeo para poder falar sobre o número da besta. Como calcular? Nota, as escrituras dizem que aquele que tem sabedoria calcule o número da besta, porque é o número de um homem. E seu número é 666. Então, não é difícil de chegar a esse número, entendeu, meus irmãos? Ficou oculto há muito tempo, mas como nós já estamos nos últimos dias mesmo, então é mais simples. Hoje os irmãos já estão alertando e falando sobre esse tal número. Irmãos, primeiro para começar, lá na época do rei Salomão, tem uma passagem que diz que o peso de ouro do rei Salomão era equivalente a 666. Ou seja, faz uma ilusão do rei Salomão, tá? Que também tem esse número 666, que naquela época era besta também. E nos dias de hoje, enquanto a besta ainda não se manifestou ao mundo, ele usa um nome para ele ser adorado no mundo inteiro, que ele se passa como anti-messias. Então, deixa essa publicação aqui, ó. Jesus Cristo, Filho de Deus, em português, né? Agora, quando a gente vai para o latim, que é Jesus Christus Filii Dei, em latim, você pega o nome em latim e calcula em números romanos, que o número é 666. E essa é a imagem que ele usa, a imagem mais adorada do mundo, que é a própria besta, Azazel, se passando como Messias, ou seja, ele mesmo é o próprio anti-Messias. Mas aí vocês devem estar me perguntando, meus irmãos, o porquê, como que isso aconteceu, como que chegamos a esse número, a esse nome em latim, e como que a gente chegou a esse número calculado em números romanos. Primeiro, meus irmãos, você tem que entender que na ocasião que surgiu o catolicismo romano, um pouco antes, havia o imperador romano Constantino, que ele estava em guerra, em conflito. E a história diz que ele estava perdendo a guerra. Então surgiu para ele um sinal, que foi o aparecimento de um anjo, que é o suposto Jesus Cristo, tá? Que apareceu para ele, que nós sabemos que é a besta. Só que apareceu para ele, ó, coloca a cruz nos escudos, você vai vencer as guerras, você vai pelejar e vai vencer. Até que ele fez conforme aquele anjo, tudo conforme aquele anjo falou para ele, tudo conforme Jesus Cristo falou para ele. Só que quando ele se mostrou para o imperador romano Constantino, ele falou: ó, meu nome é Jesus Christi Filii Dei, que é em latim. É aí que vocês têm que pegar quando ele, no surgimento. Então, o imperador que estava perdendo a guerra, o imperador romano, passou a ganhar as guerras e passou a ser devoto desse Jesus Christi Filii Dei. Foi quando o Império Romano de político passou também a ser um império religioso, quando foi fundado o catolicismo romano. E o que acontece? E ele pegou, quando a gente sabe que muitas partes das escrituras foi escrito em grego pelo Messias e pelos apóstolos, na verdade. Só que aí, o que acontece? Eles pegaram as escrituras, que o catolicismo romano pegou as escrituras que eram em grego, que estava em grego, e traduziu para o latim. E do latim que foi o surgimento desse nome, o primeiro nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. E em latim é Jesus Christi Filii Dei. Então, o único cálculo de letras que podemos fazer hoje, que conhecemos,
é o cálculo em números romanos, que aí você pega as letras e calcula. Então, se você pegar o original Jesus Cristo, Filho de Deus, que é Jesus Cristo, Filho de Deus, e calcular, dá 666. E as escrituras dizem, em Apocalipse, que a besta era adorada com o seu nome, com a sua imagem e com a marca do microchip, né? A marca da besta na mão direita ou na testa. Então vocês veem aí que são marcas. Marca no entendimento, aqueles que adoram o nome. Jesus Cristo está adorando a besta, está recebendo 666. Aquele que adora a imagem está adorando a própria besta. E aquele que recebe também a marca na mão direita. Ou na mão, né? Aquele que recebe a marca na mão ou na testa. E, irmãos, aqui é o seguinte, eu deixei aqui para complementar essa passagem, para que os irmãos possam compreender. Jesus Cristo é a besta, anti-Messias, está se passando pelo Messias para receber a adoração de seu nome e sua imagem e conduzirem as pessoas ao engano. Notem que o Apocalipse diz para calcular o nome da besta. Em Apocalipse 13, verso 18, a gente vê essa passagem. Aqui está a sabedoria, né? Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Então, como nós vimos aqui, a gente calculou e viu que dá 666, o número da besta. Então, analisem que o verdadeiro nome do Messias, o Salvador dos homens, que deu sua vida por nós, não tem nada a ver com o nome que o catolicismo e protestantismo faz o povo adorar. Em Isaías 7, verso 14, as escrituras dizem, nosso irmão profeta: portanto, o Pai mesmo vos dará um sinal, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, ele chamará Emanuel. E em Mateus 1, 22 e 23, que aqui é o cumprimento da profecia, né? Então, Isaías fez a profecia, que o nome do Messias qual será? Chamará Emanuel. E em Mateus 1, verso 22 e 23 é o cumprimento da profecia, que diz: ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Pai, por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Pai conosco. Então, meus irmãos, o do Salvador é Messias. Não adore nomes como Jesus Cristo, Jesus, Ieso, Jesus, Yeshua, Yahushua. Cuidado com os nomes de blasfêmias, pois são nomes de demônios. Sai das religiões, meus irmãos, para não serem participantes em seus pecados e não serem atingidos por pragas que vão atingir a Babilônia, que são as religiões. Então, meus irmãos, tem uma passagem na Escritura que diz, em Apocalipse 14, verso 9 ao 12, que diz do terceiro anjo, né, que é uma das duas testemunhas, que diz, seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera do Pai, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos do Pai e a fé no Messias. Então, meus irmãos, aí está esse mistério todo, tá?
sobre o nome. Muitas pessoas não... Muitas pessoas ainda não entenderam, mas espero que entendam agora. Que as pessoas estão nas religiões adorando a própria besta sem saber. Quantas pessoas não sabiam, o pai ainda tem uma certa tolerância contra isso. Mas o tempo da ignorância está chegando ao fim, porque as boas novas estão sendo anunciadas nos 4 cantos da terra. Beleza, meus irmãos? E então fica aí. Não adorem a besta 666, para que vocês não recebam a marca dela no seu entendimento, a marca dela na sua mão, e que não participe dos seus flagelos, dos pecados da Babilônia. Irmãos, vou concluir esse vídeo por aqui. Até o próximo vídeo. E fiquem na paz do Pai e do nosso Messias, Emanuel.